Thais Bilenque, recentemente foi publicado num jornal especializado, e a imprensa até deu algumas matérias a respeito, um estudo feito por alguns especialistas brasileiros no assunto, revelando como o Itamaraty, insuspeito Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores brasileiros, montou durante a ditadura uma rede clandestina, CIEX, para espionar milhares e milhares de brasileiros no exterior, e não só brasileiros, principalmente até os contatos desses brasileiros, pessoas estrangeiras quebrando vários... Dos 17 mil espionados, 1/3 era brasileiros. Quer dizer, 2/3 eram estrangeiros, o que é uma quebra de vários tratados internacionais. Conta pra gente essa história, quem fez, quando fez, como fez. Então foram 5 pesquisadores liderados pelo Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, e outros de outros lugares, da USP, do Instituto Norueguês de Relações Internacionais, da consultoria Ipsos. Eu conversei com o Vitor Sion, que é um dos pesquisadores, é um pesquisador independente, que me contou um pouco sobre esse trabalho. A principal revelação, basicamente, é essa que você já mencionou, né, que os diplomatas, de um modo geral, sempre se jactaram de terem ficado longe da ditadura, né, de não terem se metido na repressão nem nada. Mas o CIEX, que é o Centro de Informação no Exterior, que é esse órgão de monitoramento dos brasileiros e não brasileiros fora do país, mostra que não foi assim. Os diplomatas do Itamaraty, de modo geral, monitoravam, bisbilhotavam, espionavam a vida dessas pessoas, para onde elas iam, com quem elas moraram, o que elas faziam. Eles fizeram núcleos de atuação, eles classificaram os monitoramentos, por exemplo, como as redes de trabalho, né, de quem pegava em arma para tentar a revolução, a rede de dinheiro para financiar as atividades clandestinas de resistência. Tinha até o que eles chamaram de rede sexual, sobre a vida sexual das pessoas que eles monitoravam, os laços afetivos e tal. Então era muito detalhado esse monitoramento. O CIEX foi criado em 1966 e foi fechado pelo Sarney em 86. Então são 20 anos de monitoramento. 17 mil pessoas, das quais 15 mil foram nomeadas. Tem 2 mil pessoas que continuam anônimas, sem identidade. Então tem 2 mil que continuam anônimas, sem identidade. 2 vítimas que eram alvos da espionagem. Dessa arapongagem. Quer dizer, isso era feito por quem? Pelos próprios diplomatas, por adidos da comunidade de informações, para usar esse jargão que dá um status não merecido dos arapongas. A suspeita do Vitor Sion é que, para eles é muito claro que tem vários documentos que não foram escritos por diplomatas, né? Então ele suspeita que tenham sido escritos, boa parte deles, por adidos que ouviam os informantes, ouviam os relatos dos informantes, filtravam de alguma maneira e faziam os relatórios. Então eles não acham que os relatórios eram dos informantes, dos infiltrados, e nem dos diplomatas, e sim dos adidos que estavam nas embaixadas e nos consulados. Um aspecto interessante, né? Essa atividade do CIEX atinge um pico em setembro de 68, quando 97 informes foram produzidos por mês, na época, na média, e aí vai diminuindo de 68 até 86. Em 86 chega ao menor patamar, que era um relatório por mês. Outro aspecto é que eles iam mudando geograficamente de foco. Então, a maior quantidade de informação vinha inicialmente do Uruguai, 66 a 70 era onde estava a maior parte dos espionados. Depois, com a chegada do Salvador Allende ao poder no Chile, em 1970, passa a ser no Chile a maior rede de informação, 70 a 73. Depois migra para a Argentina, 73 a 75. E depois da Revolução dos Cravos em Portugal, em 74, passa para ser em Portugal e na Europa de modo geral, a partir de 76. Desculpa fazer uma observação, te interromper, mas isso que você está falando é muito interessante, porque eles estão priorizando sempre os países democráticos. E com alguma lareira progressista, que era onde eles consideravam que haveria mais... Sim.
Mas eles estão cometendo crimes em países que não estão cometendo crimes em outras ditaduras, como a brasileira da época. Não, eles estão cometendo crimes em países que viviam sob regimes democráticos e quando eles deixam de serem democracias, eles não precisa mais aqui. O que também é importante mencionar, que o Vitor conta, é que até a Comissão Nacional da Verdade, em 2014, o Itamaraty não reconhecia a existência do CIEX. Como assim? Aliás, até hoje, o ato de decretação, de instauração do CIEX é sigiloso. Mas na Comissão Nacional da Verdade, diplomatas deram depoimentos orais em que relatavam a existência do CIEX ou relatavam parcialmente. Então, foi se compondo um cenário que mostrava que não era bem assim, que tinha sim existido um centro de informação dentro do Itamaraty e desde então muita informação foi produzida, mas como são milhares e milhares e milhares de documentos em bases de dados, às vezes anônimos, né, anonimizados, é muito difícil extrair histórias e compor um cenário. O que eu acho muito curioso disso tudo que a gente está falando é que, de tempos em tempos, a gente volta nesse assunto e a gente volta nesse assunto agora em um novo contexto, né, de formação de massa crítica do que aconteceu na ditadura militar, com um novo repertório depois de 2018, depois de 2022 e 2023. Então a gente tem outras informações e outros interesses para mapear e entender o que aconteceu, e esses documentos são muito valiosos para isso, embora seja um trabalho praticamente inesgotável, né, com a quantidade de documento que tem, é muito valioso, na verdade é um tesouro que tem de... Inclusive, pode ajudar a esclarecer o que levou à prisão do Rubens Paiva, pai do Marcelo, né? Marido de Eunice, personagem central da história, que acabou sendo morto e apareceu com o corpo. Né? O CIEX não tem informação sobre o Rubens Paiva em particular. Ele volta antes do AI-5 acabar no Brasil, por isso ele é morto, e não tem dados dele no exterior, porque ele já estava no Brasil de volta. O que tem é, por exemplo, informação sobre o Fernando Gasparian, que era amigo dele, que aparece no filme, ainda estou aqui também, inclusive, que foi para Londres e tem muita informação sobre o Fernando Gasparian. Então ajuda a compor a história nesse sentido que eu digo, assim, é uma teia de informações que a gente vai jogando luz com outros ângulos à medida que o tempo vai passando mesmo e a gente vai conhecendo melhor o que aconteceu. Eu só digo isso porque o Rubens Paiva ele é preso supostamente por fazer parte de uma rede que ajudava a manter em contato familiares de exilados políticos brasileiros que estavam no exterior com seus familiares no Brasil. Ele ajudava nessa comunicação. Esse teria sido o que deflagrou a prisão dele. Quer dizer, tem tudo a ver, se não houvesse o CIEX e essa rede mantida pelo Itamaraty clandestina, talvez ele não tivesse sido preso e estivesse vivo. E tem histórias... para serem contadas, poucas foram contadas, espetaculosas de como esses brasileiros foram pegos no exterior em associação com militares de outros países sul-americanos, acabaram sendo mandados de volta para o Brasil para assumir de vez aqui, né, que acabou sendo o destino do Rubens Paiva e de outras pessoas também. Mas isso não aconteceria sem a participação direta de quem estava no centro do poder. Né, muito bem enganchado, Thaís Bilenque, porque mesmo o coordenador dessa pesquisa, o Matias Spector, revelou em 2018 um documento da CIA, Central de Inteligência Americana, né, a Arapongagem Gringa, que contava em detalhes uma reunião que aconteceu no dia 30 de março de 1974, em Brasília, era um sábado, entre quem? Entre o recém-empossado presidente da República, o general Ernesto Geisel, com mais 3 generais. Quem mais falou na reunião foi o general Milton Tavares de Souza, que é o general Miltinho, ele tinha esse conhecido que era bem pequenininho, não tinha queixo, que tinha sido o cara que montou os DOI-CODES no Brasil. O cara que montou o aparato da repressão no Brasil, e ele era o chefe do Centro de Inteligência do Exército, com o perdão do oxímoro. O general Miltinho, ele estava deixando o cargo, ele tinha feito isso durante o governo Médici, e estava entregando o comando do CIE para o general Confúcio Danton de Paula Avelino, que ia assumir a arapongagem e o controle da repressão e do DOI-CODE. Então ele estava relatando. E para quem que ele estava contando isso? Para o sucessor, que estava presente na reunião, para o presidente que tinha acabado de assumir, que estava descobrindo, né, o lixo todo que ele estava
herdando do Médici, e do João Batista Figueiredo, que viria a ser presidente e suceder o Geisel, que estava assumindo o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, Arapongagem MORC, né, que coordenava todas as agências de espionagem e arapongagem do governo, entre elas o CIE. A história que o general Milton conta, segundo o relato detalhado da CIA, nesse sábado, foi que, até então, o CIE tinha assassinado sumariamente 104 pessoas em apenas um ano. Que isso era uma política urgente e necessária, e ele e o seu sucessor, o general Confúcio Danton de Paula Avelino, estavam pleiteando ao Geisel que mantivesse essa estrutura clandestina e ilegal de execuções sumárias do que eles chamavam de inimigos do regime, mas na verdade que eram as pessoas que lutavam por democracia de alguma maneira, né, que se opunham à ditadura, permanecesse em funcionamento. E o Geisel pede um tempo para pensar. Era sábado, ele pensa no domingo, dia 31 de março, e, curiosamente, no dia 1º de abril, que é o dia que eles comemoram o golpe de 64, porque naquela 1º de abril seriam 10 anos do golpe, né? O golpe foi em 64, nós estamos em 1974. Ele responde para os 3 outros generais que sim, vamos continuar executando as pessoas, mas eu quero que isso seja mais controlado. E eu quero que o CIE, antes de matar alguém, peça autorização para o SNI, ou seja, para o João Batista Figueiredo. E só com a autorização dele vai matar. Pode matar. Quer dizer, tudo bem, isso não é um documento definitivo, isso daqui é um boletim da CIA, pode ser tudo ficção. Mas o grau de detalhe, e sabendo que a CIA estava trabalhando cooperativamente com o regime, dá uma grande substância para essa história. O único que tinha contado, não nesse nível de detalhe, mas com outras fontes, mais ou menos a mesma história de que os presidentes militares tinham conhecimento do que acontecia nos porões da ditadura, tinha sido o Hélio Gaspari na sua série fantástica de livros sobre a ditadura. Que são as duas documentações que eu conheço que contam detalhadamente essa história. Aí acontece uma coisa curiosa. O Geisel não gostava do general Confúcio, que ele mesmo tinha nomeado para ser o comandante do CIE. Mas, como um amigo comum dos dois tinha pedido, ele tinha nomeado o cara. Só que daí, o que acontece? Tem o assassinato do Manuel Fiel Filho, um metalúrgico em São Paulo. Gerou muita comoção, porque ele foi morto nas dependências do ICOD, né? E o Geisel demite o comandante do 2º Exército, que era responsável pelo DOI-CODE, e quem? O general Confúcio, que era o chefe do CIE. Por quê? Não ficou, nunca se tem certeza, mas pela sequência de fatos, eu interpreto que foi porque eles não avisaram, nem pediram autorização ao SNI para matar o Manuel, entendeu? E qual que era a preocupação do Geisel? A preocupação do Geisel não era acabar com a matança, era restabelecer a hierarquia dentro do exército. Porque tinha virado bunda lelê. Cada um matava quem queria, né? Eles tinham autonomia, as equipes de execução, né? Os executores, os assassinos, estavam agindo da sua própria cabeça, como foi o caso do Rubens Paiva, aparentemente também, né? Então a grande preocupação do Geisel não era evitar morticínio, era restabelecer a ordem e a hierarquia e um mínimo de controle sobre a tigrada, como o Hélio Gaspari cunhou o termo, né, de que estava operando a seu bel prazer, matando quem eles bem entendiam. Mas eu só estou rememorando essa história porque ela deixa muito claro como 3 presidentes militares, pelo menos, não só sabiam que o Estado estava matando pessoas ilegalmente, sem nenhuma rigor da lei, né? Sem amparo jurídico algum, sem processo judicial, sem nada, como no caso do Geisel chegava o requinte do Figueiredo de autorizar um assassinato, né? Então, quando a gente vê hoje que o Bolsonaro sabia do plano
para matar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Alckmin, ele não está inovando. Ele é parte de uma tradição dos militares golpistas do Brasil, que sempre deixaram o assassinato como uma carta na manga na sua guerra imaginária contra os seus opositores. Na falta de um opositor externo, eles inventam um inimigo interno e vão para as vias de fato. Afinal de contas, eles são treinados para matar. Então, eu acho isso muito importante, nesse momento que o Bolsonaro vai ser julgado, lembrar essa história. Porque ele está honrando uma tradição que ele herdou de 3 presidentes militares. Do Médici, que instaurou, que criou os doicodes, do Geisel, que tentou botar a ordem na bagunça, mas tinha a chancela final de autorizar as mortes ou não, e do Figueiredo, que, enquanto chefe do SNI, autorizou. Participou do sistema, né? Exatamente. Então, esses caras têm uma tradição de assassinar outras pessoas. Para a redemocratização, você passa a lei da anistia, que de alguma forma contribuiu para tudo isso ficar lá, onde tinha acontecido, e agora está voltando para a superfície. Você vê que eles não é que eles tenham consentido em aprovar a lei da anistia, eles tinham total interesse em aprovar a lei da anistia para limpar a própria barra, porque eram todos criminosos. Então eles fizeram a lei para se auto-anistiar. E aí o Matias Spector lembra, fazendo o vínculo com o que você falou no programa passado, que na Argentina eles conseguiram contornar esse problema, porque as leis de anistia argentinas também previa o perdão dos militares que tinham cometido crimes. Como? Por um detalhe, que foi o roubo, o sequestro de bebês, que não estava previsto nas leis, na legislação. Uhum. Então, 1.200 pessoas foram condenadas, golpistas argentinos foram condenados e estão na cadeia por conta desses crimes. E você relatou na semana passada que isso pode vir a acontecer justamente pelo crime de ocultação de cadáver, que pode vir a ser considerado como um crime continuado, não previsto não anistiado. Né? É um crime permanente, já é considerado. É que o Supremo quer é que ele saia da lei de anistia, né? Sim. E viva o cinema, né? Argentino, uruguaio e brasileiro, que conta essas histórias e ajudam a refazer a história. Dizem que no Brasil, até o passado é incerto, né? O Malan disse, mas não sei se é o Malan, porque cada vez alguém inventa uma autoria nova. Mas, nesse caso, que bom que a gente pode revisitar o passado para reescrever a história do Brasil. É isso aí. Vamos continuar falando de ditaduras, só que agora em outro país. Ditadura nos Estados Unidos, José Roberto.